Deus. Glória a Jesus. Querida igreja, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Aquele que tem e pode, tome a sua Bíblia comigo. Eu quero convidá-los para que juntos leiamos um texto da palavra de Deus, para tomarmos por base, para entregar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler apenas alguns versículos, enquanto você está a procurar. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 2. Eu quero ler alguns versículos, enquanto você procura. Eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho que ser aqui ético e preciso. Agradecer rapidamente a todos aqueles que sempre têm me recebido aqui em Camboriú com muito carinho e com muita alegria. E eu faço isso abraçando o pastor Zilmar Melquiades Miguel, sua muito digna esposa. Que Deus continue abençoando. Pastora Inês, ela está por aí. Depois eu quero que, se ela estiver por aí, que dê um abraço na irmã Rita. Eu louvo a Deus porque é um privilégio poder estar aqui hoje, pastor Zilmar, e juntamente com a minha esposa. Deu o que fazer para tirá-la sem os meninos, viu? É a primeira vez em 28 anos de casados que nós saímos sozinhos, irmãos. Primeira vez. Então eu estou muito feliz por ela. Deus abençoe, irmã Rita, a sua vida, viu? É muito bom ter você comigo, meu amor, você sabe disso. Deus abençoe pastor Adriano, Deus abençoe pastor Carlinhos, né? É íntimo já, pastor Travasso, enfim, todos os abnegados servos de Deus que estão ali. Eu vou ter que ser bem sucinto, mas eu presenteei o pastor Zilmar já com essa obra, Penina vai curar o teu coração, um livro que eu lancei na escola bíblica do Belém, ali agora, da nossa sede do Belém em Limeira. É uma grande escola bíblica que teve em setembro e está tendo uma aceitação tremenda. Todos os casais, principalmente aqueles que estão enfrentando dificuldades, aqueles que já são divorciados, enfim, deveriam ler essa obra, Penina vai curar o teu coração. Parte disso aqui eu reverti para missões, porque eu trabalho no campo de missões também na minha igreja, então a missão está sendo abençoada. Apresentei alguns amigos, eu não trouxe muitos, e sobraram aqui 2. Faltou o pastor Carlinhos, está aqui do senhor, pastor, e esse eu queria dar para o Melk. Eu sempre vejo o Melk por aí, há muitos anos, não temos aquela intimidade, mas eu vejo o Melk trabalhando, filmando e fotografando. Se ele não estiver, alguém entregue para ele, já está chegando, né? Então entregue aí alguém para ele. É com muito carinho, Melk, que eu quero te dar isso aqui. Leia, daqui você tirará muitas mensagens para a família. Eu tenho ministrado para a família, Deus abençoe, viu? E os demais amigos aí não fiquem tristes, que eu fiz bastante. Depois vocês podem comprar, podem encomendar, e alguns aí eu tenho que dar. Eu estou devendo para alguns, mas hoje não tinha, o irmão foi no carro correndo ali, os que tinha ele pegou. Queridos, quem encontrou? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 2. Amém? Vamos ler aqui então. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sei que tem versões diferentes. Pastor, me permita virar um pouquinho as costas aqui, só para ler na versão da igreja, que a minha King James, a versão um pouquinho diferente, eu quero ler com a igreja. 1 Coríntios 11, 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Amém? Agora vá lá para o versículo de número 17. Aquele que pode, tem sua Bíblia, no mesmo capítulo 11, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler com a igreja, porque eu estou itinerante, irmãos, mas eu tenho um feijãozinho para a igreja, porque eu também sou pastor de igreja, e eu gosto muito quando a igreja participa. É um hábito do pastor essas coisas, né? 1 Coríntios 11 e 17. Nisto, porém, que eu vou dizer a vós, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para... Agora vamos ler. Põe na sequência, irmãos, demais versículos. Eu quero ler mais uns 4 versículos com a igreja. O 18. Porque antes de tudo eu ouço que vocês, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu até creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Amém? Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Glória a Deus. Querida igreja, quero ser fiel ao tempo que nos foi dado, mas eu quero transmitir, como diz os pastores, um feijãozinho para a igreja.
e eu tenho da parte de Deus uma palavra de Deus para o nosso coração. Teria muitos irmãos aqui que eu precisaria lembrar, mas o tempo é curto, então sintam-se abraçados. Eu tenho amigos aqui já nos Gideões de muitas datas, sintam-se abraçados por mim e pelo Espírito Santo através da palavra. Querida igreja, o apóstolo Paulo, que é, na minha opinião, dos maiores apóstolos de Jesus, porque na verdade no grupo de Jesus não tem ninguém grande, mas como Paulo escreveu cerca de 13 cartas do Novo Testamento, é um dos que mais escreveu. Eu gosto muito dos ensinos de Paulo. E Paulo, quando ele trata com a igreja, Paulo na verdade dá a impressão de ter colocado dentro do Novo Testamento uma Bíblia dentro da Bíblia, porque se nós seguirmos os ensinos de Paulo, não vai faltar unção, não vai faltar poder, não vai faltar graça, não vai faltar caráter, não vai faltar casamento duradouro, não vai faltar vontade de sentar à mesa da ceia do Senhor, porque tem gente que trata o culto de Santa Ceia como Santa Ceia. A Bíblia não tem esse termo Santa Ceia, ceia do Senhor. Pastor, é pecado? Não, porque a ceia é santa como os panos da mesa são santos. A mesa é santa, o microfone aqui, tudo é santo, porque aqui tudo é consagrado a Deus. Então não adianta espiritualizar a ceia e dizer Santa Ceia do Senhor. Só que na verdade aconteceu o que Paulo está dizendo ali. A ceia só é santa na pronúncia, mas isso não resolve a nossa vida. E Paulo, irmãos, algumas das 13 cartas que ele escreve, pelo menos 4 delas, alguns estudiosos dizem ter a grande probabilidade dele ter escrito-as de próprio punho, porque ele é um dos maiores escritores aí do Novo Testamento, mas Paulo ditava suas cartas. Paulo escreveu em cadeias, Paulo escreveu de todas as formas, N maneiras, mas 4 delas seria a carta aos Gálatas, 2 Tessalonicenses, Filemon e essa que eu acabei de ler com os irmãos, a primeira carta dele aos Coríntios. E essa, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele começa fazendo algo que eu acho interessante os pastores e os líderes fazerem. Eu me lembro quando o pastor presidente do nosso campo, inclusive eu quero mandar um abraço ao pastor Levi Ferreira de Souza e toda a diretoria da nossa igreja, os irmãos que estão na secretaria. Pastor, manda um abraço para mim se o senhor estiver em Camboriú, está mandado, pastor Jânio, pastor Robinho, toda a diretoria. E o pastor presidente, eu me lembro quando ele chegou lá uns 15 anos atrás, faltou o irmão que dirigiu o programa na rádio, e o pastor presidente disse a mim: pastor Valmir, vá lá, eu era na época presbítero ainda, ele disse, vá lá na rádio fazer o programa. E eu era muito bem mandado, irmãos, eu sempre fui criado com pastores mais velhos, e eu com medo e receio de dizer: pastor, eu não tenho condição, eu não sei, porque quando o pastor presidente olha para nós e diz vai, Deus já mostrou para ele que você pode, porque você não vai no poder da sua mão, você vai no poder daquele que mostrou para ele. Então nós nunca temos, nem podemos, nem somos, é ele que tem, que pode e que é, por isso que ele manda e obedece quem tem juízo. E eu fui, mas eu não sabia o que era vinheta, a palavra vinheta, nunca mais eu esqueci. E o moço da rádio disse: pastor, o pastor que dirige o programa faltou, o senhor quer que eu coloque a vinheta? Eu disse: a vinheta. Ele falou: a vinheta. E a vinheta era assim: 25 anos de rádio que a nossa igreja tinha programa na época, e não existia internet. E a vinheta era: Jesus é o caminho, a verdade e a luz, ninguém vem ao Pai se não for Jesus. Aí eu falei: a vinheta. Ele falou: a vinheta de sempre? Ou o senhor quer mudar? Porque eu falei: não, eu só estou substituindo hoje. Era o vice-presidente da igreja. E eu lembro, irmãos, que no fim eu não consegui saber o que era vinheta. Eu falei: não, faz igualzinho você faz ao pastor. E ele fez, irmãos, e eu fui embora sem saber o que era vinheta. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar vinheta. Eu achava que era o lugar que fazia vinho, né? Mas não era. Só que o pessoal ligou na igreja, ligou para o pastor presidente e disse: mas que moço legal que fez o programa. E começou a elogiar o programa. E aí o pastor me deixou lá. Era um dia, eu fiquei quase um ano. E aí eu me lembro que na segunda semana, eu estou falando de Paulo, eu não fugi do texto. O microfone não está muito crente aqui, irmãos.
Aí, eu estou falando de Paulo, eu não fugi do texto. Paulo e os seus liderados, porque essa carta aqui, ele escreve possivelmente de próprio punho, e vai falar da ceia do Senhor. Então presta atenção como os líderes e os presidentes agem de forma a fazer crescer o seu obreiro, a fazer o seu obreiro prosperar, e não a minguar, a mirrar e matar o obreiro. E aí um dia ele me chamou, e chamou uma testemunha, e disse: pastor Valmir, eu tenho algo a dizer ao senhor. Ligaram aqui, disseram que está uma benção o programa, está dinâmico, e gostaram do seu jeitão. E só que tem um probleminha. Primeiro ele elogiou, pastor. Primeiro ele me agradou. Aí depois ele falou, e ele assim, ele usa bigode, né? O pessoal pensa que o meu presidente é bravo. E aí ele disse assim, tem um probleminha. Eu falei, o que foi, pastor? Ele falou, é que o senhor fala muito né. Aí eu falei, é verdade, pastor? Ele falou, você fala muito né. Se ele estiver ouvindo, ele vai morrer de rir, porque eu nunca contei isso aqui. Aí, sabe o que ele disse para mim? É só para introduzir o que Paulo vai falar, porque o que Paulo vai falar é duro, e alguém pode achar que eu estou falando de mim, mas eu estou ministrando para milhares de pessoas aqui, que assistem os Gideões, e eu tenho que trazer um feijão, como disse o pastor, então aguenta e segura essa. E aí ele me disse, você já se ouviu? Eu falei, nunca. Ele falou, então ouve o programa. Eu comprei uma fita cassete, corri lá porque não tinha CD na época, levei, e o moço da rádio gravou o programa, chegou em casa, eu fui assistir o programa. Em 59 minutos, antes da vinheta final, eu falei 50 nés. E eu comecei assim, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos aqui essa tarde, né? Porque Jesus tem bênçãos para nós, né? Irmãos, antes de 5 minutos tinha falado 8 nés. Aí eu catei uma folha de sulfite e escrevi, eu não posso falar né. E pedi permissão ao dono da rádio de Limeira e colei no computador. E quando eu colei aquele papel no computador, estava escrito grandão, não posso falar né. Até hoje, irmão, falei né aqui para contar o testemunho. Pastor, por que o senhor está contando essa breve historinha? Porque primeiro o meu pastor me jogou um confete. Aí depois ele me acochou. E ele diz, é por aqui, meu filho, ó. Mas eu melhorei. E aí quando eu li esse texto de Paulo, o que Paulo está fazendo aqui? Eu quero louvar vocês. Vocês são bênçãos. Que igreja poderosa temos em Corinto. É até gostoso quando eu escrevo para vocês. Tudo que eu peço vocês fazem. Nunca se esqueceram de mim nas minhas tribulações. Pensa numa igreja obediente. E o povo, oh, glória, é nós. Aqui só prega grandão. Aqui nossa igreja é top. Aqui em Corinto é diferente. Aí chegou no versículo 17, ele diz assim, porém tem algo que eu não louvo vocês. Quando vocês se reúnem para tomar a Santa Ceia, vocês estão se reunindo para pior. Alguém já pegou? Quando vocês se reúnem para tomar a Santa Ceia, vocês não estão se reunindo para melhor, mas estão se reunindo para pior. Porque entre vocês, quando vocês se reúnem, tem alguém que não cumprimenta o outro, tem alguém que não consegue olhar no olho do outro, tem dissensões, tem divisões, tem disse que me disse, tem uns problemas entre vocês que eu não gosto não, e eu tenho que escrever. Ai, que amandura. É duro escrever isso para a igreja, mas eu sou obrigado porque eu sou pastor de vocês, disse Paulo, nas entrelinhas. E vocês têm que comer um feijãozinho um pouquinho mais grosso. Remando e a cândura. Aí ele diz, só que tem um problema. É normal que haja dissensões, uma divisãozinha. Tem que haver. Porque se não tiver o ruim, nós não vamos ver o destaque do bom. Se não tiver o atrapalhado, pastor Zilmar Miguel, nós não vamos conhecer aqueles que andam corretamente, piamente, fielmente, homem de Deus, marido de uma só mulher, dá valor ao casamento, dá valor ao nome, dá valor à história, dá valor ao ministério, dá valor à igreja, dá valor ao pastor, dá valor aos obreiros, dá valor ao que Deus tem feito e colocado diante da vida dele. Se você é um desses, eu quero te dizer essa noite, senta na mesa do rei, bebe
bebe do cálice do rei e coma do pão do rei. Remacha casto que me candurá, muiamando candurá. A luz, irmão, só se destaca porque tem as trevas. Rebaque andurá. O dia só é dia porque tem a noite. O certo só é certo porque tem o errado. Mandurai cando mineai sei. E aí Paulo então agora escreve. E Paulo agora declina sobre a palavra e diz: eu não louvo vocês não, porque a situação da igreja é essa. E eu quero rapidamente, aqui no tempo que tenho, compartilhar pelo menos 3 aprendizados, depois dessa breve introdução, que nós vamos aprender com Paulo e com a ceia do Senhor. Primeiro, Paulo nunca ceiou com Jesus, mas recebeu do Senhor. Escute bem. Paulo disse assim, eu recebi, não foi do homem. Eu não inventei uma maneira de ceiar. Pastor Adriano, o senhor que é mestre na palavra, a igreja não toma ceia porque um dia um pastor acordou e achou que a ceia era assim. Nós não inventamos esse negócio. Tem umas invenções por aí hoje, uma ceia pela internet. Acabou a pandemia, irmãos. Viu? Já acabou a pandemia, não está morrendo ninguém na igreja. O que eu recebi do Senhor, disse Paulo, eu compartilho com a igreja. É que o Senhor tomou o pão e na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graça. Paulo estava dizendo: a ceia que eu ministro e instruo vocês, eu não copiei de homem, de seita, de denominação nenhuma. Eu não estive com Jesus, mas ele me visitou, eu recebi dele. Emaque andurá. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo, diz assim, tomou o pão e deu graça. Pastor, o que eu aprendo com isso? Ceia, na verdade é um memorial, mas ensina algumas lições. Tomou o pão e deu graça, isso fala de provisão. Toda vez que eu sento à mesa, toda vez que eu participo do corpo e do sangue do Senhor, vem à minha memória: mais um mês de vida, mais um mês de vitória, mais um mês que o Senhor cuidou de mim, me alimentou, me trouxe a esse santuário, me deu o gozo, o privilégio de poder estar reunido numa igreja linda, com um povo abençoado, para nesse memorial fazer menção ao Senhor que morreu, mas que ressuscitou e vive para todo sempre. Ceia fala quando o Senhor dá graça de provisão. Vou correr porque é do tempo, mas ceia também fala, segundo escreve Paulo, tendo dado graça, ele parte o pão. Então fala primeiro de provisão e depois de sacrifício. Irmão, irmã, igreja do Senhor, coloque na sua mente para que viva bem e vá bem em todas as áreas da vida, para que você pudesse, na data da noite desse dia, sentar à mesa do Senhor. Alguém morreu lá atrás. Quando Paulo diz partiu o pão, ele está dizendo sacrifício. Esse pão partido é o próprio Cristo representado na cruz. E nós às vezes sentamos na Santa Ceia como se sentássemos em uma mesa de shopping center. Parece que é para cumprir tabela, pastor Gilmar. Parece que é para o pastor ver a gente. Parece que a gente não tinha outro compromisso e é ceia, então bora para ceia, porque a gente já acostumou. Tem um sucozinho de uva gostoso, um pãozinho diferente. Mas ceia fala de sacrifício. Então deixa eu te dizer uma coisa: o Deus da ceia é o Deus que proveu a tua chegada até aqui, mas é o Deus que também morreu para que você estivesse vivo, 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 a mocidade viva, a igreja viva, os obreiros vivos. É para isso que Jesus morreu. Agora segura, eu fui rapidinho porque aqui eu quero concluir esse coice de mula que eu aprendi com os pastores antigos, porque tem mensagem que é igual a espada, né, irmãos? Comprida, mas é chata e fria. Mas tem o coice de mula que é rápido
e dá vontade, quero mais. Oh Espírito Santo, Ramai que amando, Ramachore me canda lá. Essa ceia vai marcar a tua vida. Terceira lição: tomou o pão, partiu e distribuiu. Irmãos, aqui eu queria pregar isso aqui numa escola bíblica, dessas que eu tenho pregado por aí. Eu não sei aonde. É por isso que Paulo diz que na igreja de Corinto tinha gente boa, na igreja de Corinto tinha gente do bem, mas tinha dissensões, tinha divisores, tinha gente que era constantemente participava de contendas. E Paulo diz: tem esses dois grupos. E pastor Zilmar, seria hipocrisia eu dizer que aqui não tem, viu? Porque tem gente que diz assim: ó, aqui não tem, mas lá na minha cidade tem, né? Lá na minha cidade tem, irmãos, e aqui também tem. Eu só não acho que é você, mas tem. Agora presta atenção: só tem dois grupos que participam da ceia. E Paulo diz que tem que ter o grupo dos contenciosos, dos tribulosos, dos divisores, para o grupo do bem se manifestar. Agora eu pergunto a você: de qual grupo tu faz parte? Eu não sou muito ficar dizendo, pega na mão do irmão, tá bonito, tá cheiroso, fala que ele tá lindão, fala que ela tá lindona. Essas coisas não é para itinerante novo. Pastor de igreja, mesmo que na itinerância, ele tem outro estilo de mensagem. Então não precisa dizer pregar na mão do irmão o tempo inteiro, mas uma, duas, até 3 vezes em 40 minutos, segundo os estudiosos, diz que ainda não quebra a ética. Mas se você puder, só para me ajudar a concluir, olhe para alguém e diga: qual grupo tu faz parte? Ô pastor, ele é do grupo do bem. Eu já vi ele rodopiar no culto. Essa irmã, ela é do manto, pastor. Essa aí eu nem preciso perguntar, porque ela vai tomar, ela não toma 2 ceias porque não pode, de tão santa que ela é. Só precisa ver quando ela é cheia do Espírito Santo. Parece o ganso da asa quebrada, vocês já viram? De tanta unção. Faz aviãozinho no culto. Essa aí é do grupo da bênção. Só o Espírito Santo que segue ela que sabe. Esse aí, pastor, você aí tem a Bíblia na cabeça, decorou a Bíblia, nem precisa perguntar nada. Esse aí é homem de Deus. Esse aí, quando ele prega, os fogos caem. Isso aí, ó, eu tenho certeza que é do grupo dos bons. Só o Espírito Santo que caminha com ele é que sabe. Tem muito crente, irmão, que sai para passear, o Espírito Santo nem sai com ele. E tem uns que o Espírito Santo sai, mas aonde ele chega o Espírito Santo não entra, porque lá ele não é crente, lá ele não dá testemunho, lá ele não fala línguas, lá ninguém quer ser como ele, da igreja dele e ceiar com ele. Mas essa noite, no pavilhão dessa igreja, tem um grupo que vai ceiar com Jesus, porque carece de misericórdia, mas sabe, ele é tudo para nós. Agora olhe para cá, olhe para cá. Essa última aqui, e tendo dado graça, partiu, e tendo partido, distribuiu, é para arrebentar os heréticos. Sabe por quê? Porque agora está nascendo igreja de toda qualidade, né? Tem igreja para todo tipo. Vocês entenderam, né? Eu estou com medo do careca prender até eu. Eu falo demais pregando e prego muito por aí. Mas tem igreja até você sabe, daquele negócio lá, né? Aí, deixa eu contar um negócio. Eu queria saber, pastor Zilmar, eu queria saber, pastor Adriano, obreiros, aonde esses pastores de igrejas inclusivas, aonde esses pastores que cuidam dos membros em casa, porque tem gente que mora em Limeira quer congregar aqui, ó, não é em Camboriú não, é aqui na região aqui. Lá já tem membros de uma igreja aqui pertinho, porque o pastor é amoroso, porque quando ele prega o fogo desce, porque é gostoso. Olha, irmãos, a igreja precisa entender, ceia é compromisso, irmãos. Não toca no cálice, não toca no pão de qualquer jeito. Deus conhece a igreja, irmãos. Nunca eu ouvi na Bíblia Jesus distribuir o pão e dizer: mexe na massa. Não. Quando ele distribuiu,
e multiplicou lá os 5 pães e 2 peixinhos, mandou sentar em grupo de 150 e mandou distribuir. Ele deu graça, partiu e disse aos discípulos: distribua. Não autorizou Pedro mexer na massa. Ele não autorizou João abrir o pão e colocar salsicha dentro. O pão da igreja não tem ketchup não, irmãos. O pão da igreja não tem carne moída não. Deus precisa acabar com esse negócio. Ceiar em casa, só se estiver doente, irmão. Ceiar pela internet. Ceia é comunhão. Ceia é mesa. Ceia é sentar, é participar, é estar unido com a igreja. Ai, que abaixa lá, que abandura. O irmão que eu quero é na rai. É do infor que alai. O menino que anto que foi. Ai, é rai. É bom que mini fácia a dar gandubinai. O eu que fácia. O Espírito de Deus fala essa noite. Jesus não autorizou mexer na massa. Pega o pão e distribua. Mensagem inventada. É tanta mensagem herética. É tanta mensagem mentirosa. Mas Paulo diz: vai desse povo, mas seja diferente dele. Se destaca no meio deles. Hoje nós estamos vivendo a geração do igual. Todo mundo quer ser igual àquele pessoal que faz o que está dando certo. Mas nem sempre o que está dando certo não é coisa do céu. Está dando certo, Deus está no negócio. Está dando certo, eu vou fazer. Deus autorizou. Termina aqui agora. No meu tempo ainda tenho 5 minutos. Eba aqui andai. Oh glória, estou com vontade, irmão, falar tudo. Mas, Shell e Kiminai. Mas estou com vontade maior ainda de obedecer o meu pastor. Olhe para cá. Deixa eu te dizer uma coisa. Distribua o pão. Obreiro, você é crente, não mexe na massa não. O pastor me falou: feijãozinho, meu filho. Assembleia de Deus não cresceu mexendo na massa do pão. O pão já está pronto. Pode pôr ketchup, pode pôr mostarda, pode pôr o que quiser. A igreja Assembleia de Deus come um pão que já está pronto. Acabou. Acabou, irmão. Ela come o pão que já está pronto. É só partir e distribuir. E você quer que eu te diga? É natural. Por isso que não faz mal para a igreja. Ketchup não é natural. Tem química. Entendeu? A carninha de hoje, um perigo. A gente come, dá um negócio no estômago. Sabe aqueles cultos que você vem e volta procurando um sonrisal espiritual para tomar, para sair aquela nhaca? É porque o pão estava mexido. É um tal de receba, pega, parece cachorro. Pega o que, meu irmão? Eu prego para jovens também. Eu prego para ciclo de oração. Se os irmãos verem, eu vou pregar em grandes eventos esse ano. Só que eu quero dizer para os irmãos, sempre com esse pãozinho simples. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva a igreja para o céu. Só quem vai para o céu, deixa eu ver quem vai. Arabai que amando, com a permissão do pastor. Posso pôr de pé? Se coloque de pé. Aí, camai, tchacandara. É que faz, Kel. É uma que baianai, qualquer plaista. Um pastor sábio me disse: em 30 minutos eu prego o que eu sei. 45 eu prego tudo que eu sei. E se passar de 1 hora eu falo até o que eu não sei. Então deixa eu contar um segredo aos irmãos. Paulo deu uma olhada, falou: quero que o fogo pegue. Nós não estamos vivendo dias de avivamento lá nos Estados Unidos? Aquela coisa, aquele negócio. E estamos estudando a escola, a revista Escola Dominical. Desde janeiro. Não é fogo, não é avivamento, não é poder de Deus.
Tem gente que não sabe que culto de ceia é um culto de avivamento. Ué, por quê, pastor? Só toma ceia quem está vivo, irmão. Ceia não é para defunto. Você vai ficar esperando aí até amanhã eu pedir. Dá um glória aí, irmão. Dá um aleluia aí, irmão. Você vai esperar, hein? Pensa num pastor legal, brincalhão, que ama a Bíblia, ama a palavra de Deus, mas tem um temor, irmão. Você está louco? Nós não podemos brincar com o Espírito Santo igual estão fazendo, irmãos. A igreja linda é isso aí, ó. A igreja come, a igreja se alegra, a igreja se prepara para sentar à mesa. Não precisa ir lá em Asward não, para pegar avivamento não. O Espírito Santo, irmão, não precisa de avião para vir para cá. Chama o Espírito Santo para dentro de você. Chama ele para morar no teu coração. Eu encerro aqui. Por que eu disse que é avivamento? Porque a Santa Ceia é um memorial. É um memorial que nos arremete ao passado. Por quê, pastor? Porque Paulo diz assim, ó: fazer isso em memória de mim quem? Fazer isso em memória de mim, Jesus. Então Santa Ceia arremete ao passado. E quando ela remete ao passado, nós temos a visão do Cristo crucificado. Não desse Cristo aí do oba-oba de hoje não. Esse Jesus aí que eu nunca vi falar na Bíblia, mas está crescendo no Brasil. Está lotando igreja, mas não é o que eu conheço. Então, ó, tome ceia, vai lá ao passado e diz: faça isso em minha memória. Não é memória do pastor, do pregador, é memória da família que tem que ver você ceiar, do marido, da mulher. É melhor pedir perdão e falar a verdade para a mulher. Olhou onde não devia, falou que não devia, trocou um zapinho errado, do que tomar ceia. Porque toma para sua própria condenação. Então a ceia nos arremete ao passado, mas a ceia também fala do presente. Então a ceia nos alimenta hoje, nos arremete ao passado, mas traz o que de melhor a igreja tem. Você não deu glória porque você não sabe o que a igreja tem de melhor, né? Então ela leva ao passado, em memória de mim, mas ela fala do presente. Eu tomei ceia no último domingo agora, eu ministrei a Santa Ceia numa grande sede em Arthur Nogueira. Terça-feira agora eu estava no Rio de Janeiro, na sede da nossa igreja no Leblon, uma mega igreja, ministrei a ceia. E quinta preguei na minha sede lá em Limeira, e sexta de manhã estava aqui. Então essa semana, em 10 dias eu vou tomar 3 Santa Ceia. Pastor, é pecado? Não, é melhor do que tomar uma por ano. Pegou não? Isso aí é só para os assembleianos, irmão. A Bíblia diz: todas as vezes que reunides para a ceia, faça isso em minha memória. Lembre que eu morri para você chegar aqui. Mas tenha em mente que todas as vezes que você tomar esse cálice e comer esse pão, eu estou te sustentando. Só que não para aí não. Faça isso em memória de mim, até que eu remai que eu candurá. Hoje é comigo, com o pastor Zilmar e os obreiros. Mas vai ter um dia, que andubidai, é bacante, como onde fácia, que ele vai vir. E quando ele vier, vai que amandurá, a mesa vai ser maior. O grupo já vai estar separado. Não vai ser para todos os grupos, vai ser para um grupo só, irmãos. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Foi me dado permissão pelo pastor Adriano, e eu quero, irmãos, eu sei que é noite de ceia, fazer um convite a você. Pastor, eu preciso antes dessa ceia reconciliar com Jesus. É agora. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Sai do teu lugar, nós vamos orar com você e já vamos passar o pastor Zilmar. Pastor, eu senti no meu coração, eu quero mudar de grupo na plantio, que minai de rai. Sai correndo, não demora não, nós queremos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém visitando? Pastor, quero voltar hoje. Pastor, quero reconciliar hoje. É a hora da igreja gemer agora.
Vem, tem um grupo te esperando. Vem, nós queremos te abraçar gostoso. Vem que a ceia dá para você também. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém? Estou vendo alguém se mexer ali. Vem, corre irmão, porque o tempo é curto, senão já vou devolver ao pastor. Tem alguém? Eu quero orar pela tua vida. Tem alguém? Quero reconciliar, pastor, quero voltar para Jesus, pastor. Hoje é a sua noite. Oh glória, essa mesa é grande. Vem, tem pão puro aqui para você. Vem, se não tem ninguém, vou passar a palavra ao pastor Zilmar, que vai estar ministrando a nós a Santa Ceia. Você tem tempo, pastor? Muito obrigado, está com o senhor a palavra. Tá, pastor quer que eu faça uma oração? Irmão, eu vinha se eu fosse você. Vamos orar? Estenda a mão para cá, obreiros. Vem, eu queria orar com você aqui na frente, sabe por quê? Quando você dá um passinho para frente assim, ó, em direção a Jesus, Jesus vem e te agarra. O resto é com ele. Vem moça, vem rapaz. Oh, coisa linda. Está vindo aqui, pastor. Oh, Jesus. Se eu fosse o meu tempo de diácono, eu estava abraçado com esse rapaz. Corre aqui, desce um obreiro aí, um presbítero, abraça esse homem. Mando que minai, vem, pastor. Baixel, Yanai, Kel, Adarga, Andubiacai. Dá tempo. Agora a festa está completa. Porque no céu não tem festa quando eu prego bem. Não tem. No céu não tem festa quando eu oferto muito. Está vindo mais alguém. Eu acho que Jesus está nesse lugar. No céu não tem festa porque prega bem, canta bem, dá bastante oferta. Não. Só tem algo que movimenta o céu e festa. É quando um pecador anaplaico, né? É coisa linda, irmãos. Eu choro ainda. Eu ainda choro, pastor Zilmar, em ver almas. Eu ainda choro. Vem, dá tempo. Vem que a colheita é grande. Vem que a mesa é farta. Mas Tequel, meu pastor, eu vou passar o senhor a abençoar essas vidas, pastor, pode ser?